Olá, povão, tudo bem? Esses dias a atriz Letícia Sabatella foi um podcast falar da sua vida, sua carreira, e uma das coisas que ela disse lá foi muito comentada pela comunidade esses dias, a de que ela teve o diagnóstico tardio de transtorno do espectro autista. Um pouco antecipação eu falar, porque eu ainda não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas eu já sei que é. Que eu descobri com uma investigação de uma psiquiatra e uma neurologista que é muito, muito séria, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista. No nível 1, né, o nível leve, que a gente chamava antes de síndrome de Asperger. E uma parte da comunidade achou que isso é uma coisa muito legal, porque dá muita visibilidade, né, publicou e tal. Mas nem todo mundo viu da mesma forma, né? Também tem uma questão polêmica aí. Eu vou ler só um comentário aqui. Eu peguei a Tatiana Taqueira, minha amiga, que publicou lá, peguei os comentários que as pessoas fizeram dela, com um post dela, foi um dos primeiros. E aí eu extraí lá, sorry, Taqueda. Mas, é claro, tirei o nome das pessoas que comentaram aqui. Olha esse aqui é um exemplo daquilo que eu quero falar com vocês, que eu quero comentar. Eu não acredito nesse tipo de autismo. Sinceramente, eu acho isso um desserviço para a nossa causa. Por que que este tipo de postura, não foi só esse não, foram muitos, tá? E eu olhei em outros perfis de outras pessoas também comentaram, também houve comentários similares. Por que que esse tipo de comentário acontece? Qual é a treta? Qual é a contradição? O que produz esse tipo de postura? Será que nós estamos vivendo talvez uma banalização mesmo do transtorno do espectro autista? Eu vou discutir isso com vocês aqui, depois da vinhetinha. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, né? Estou acompanhando aqui sempre também na internet, divulgando coisas sobre isso. E é claro que quando a Letícia Sabatella falou do seu diagnóstico, rapidamente apareceu aqui nas redes sociais. A Letícia Sabatella, para quem não conhece, não acompanha, né? Ela é uma atriz muito bem sucedida, historicamente falando, muito bem sucedida, né? No teatro, no cinema, na televisão, nas novelas. Fez muitas novelas muito importantes. Ela tem uma história também de militância política, então muitas vezes eu via a notícia dela que não era relacionada à vida de atriz, mas sim como militante de movimentos de esquerda. Ela é uma pessoa muito ativa, né? E aí, recentemente agora, eu tive essa notícia aqui que diz respeito ao seu diagnóstico. A atriz Letícia Sabatella tem 52 anos. Quando ela era pequena, a condição com que ela foi diagnosticada, né, que é o autismo nível 1, né, o que a gente chama de autismo leve, antigamente chamava de síndrome de Asperger, essa faixa sequer existia quando ela era pequena. Porque esse diagnóstico de síndrome de Asperger, né, ele só surgiu em 1994, né, no DSM, no Manual Estatístico Diagnóstico de transtornos mentais, lá dos Estados Unidos, né? Em 2013 é que ele foi incorporado ao autismo, ao transtorno do espectro autista. Ainda que hoje não esteja em vigor plenamente ainda o CID-11, que é o CID que entra em vigor no 1º de janeiro de 2025, que é quando realmente no Brasil se funde tudo. Então hoje ainda você pode ter o diagnóstico separado, normalmente é o que vai acontecer, tá? Nos dias de hoje. Quando ela revelou esse diagnóstico, sendo uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que é conhecida, é uma pessoa que teve um grande sucesso na vida, né? Ela conseguiu fazer coisas muito importantes, muito relevantes. Uma parte da comunidade achou muito legal, mas uma parte, né, teve uma crítica bem contundente. Eu vou ler aqui para vocês alguns outros comentários, vou comentando, vou discutindo eles aqui com vocês, para a gente poder, talvez, entender um pouco mais sobre. Olha aqui esse diagnóstico, tá? Isso é uma onda da vez. Banalização do autismo geral. Infelizmente, muita gente vivendo de diagnosticar, vender tratamentos e soluções maravilhosas. E agora, adultos se autodiagnosticando para justificar vários comportamentos. Cansativo. Então, vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Se os números que foram revelados nos Estados Unidos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, é verdadeiro, ou seja, nós temos 1 a cada 36 pessoas que têm um transtorno do espectro autista. 1 a cada 36. Isso significa que no Brasil nós teríamos alguma coisa em torno de 6 milhões de pessoas, né? Mas veja, tem muito menos gente do que isso diagnosticado. Muito menos. E qualquer dado que você olhar, acesso escolar, se você olhar para os dados de previdência, tem muito menos gente diagnosticada do que isso.
Então, o que isso quer dizer? Que pode parecer, eventualmente, que existe um boom de diagnóstico, porque você sabe do diagnóstico de pessoas que você não tinha ideia, você começa a encontrar mais pessoas que têm esse diagnóstico, mas isso não quer dizer que você está ampliando aquilo que se está chamando, de modo geral, no mundo de autismo. Mas essa pessoa aqui, ela fala de um ponto importante também, tá? Que é o autodiagnóstico de autismo. Autodiagnóstico não existe. Eu vou falar isso mais uma vez aqui, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas não tem autodiagnóstico. O diagnóstico é um processo complexo. E até onde eu entendi, a Letícia Sabatella não se autodiagnosticou. Ela foi diagnosticada por profissionais de saúde qualificados. O que é diferente de você olhar, ter uma certa impressão, porque você viu alguns traços, porque assistiu alguns vídeos, e aí, às vezes, até eu faço meia-culpa também, porque fazer essa divulgação, às vezes, influencia nesse sentido também, né? Posso ser parcialmente culpado aqui disso aqui, né? Embora eu sempre tento dar uma sinalização assim mais contundente de que precisa procurar profissionais para fazer o processo de avaliação, mas isso realmente é um problema, né? O do autodiagnóstico. Mas se a gente for olhar para todos os adultos que de fato têm o autismo, que de fato tem, considerando esses números que a gente conhece, a grande maioria não está diagnosticada. Não está diagnosticada. Porque no Brasil é muito difícil ter acesso a processo de avaliação diagnóstica. Toda vez que eu falo de diagnóstico de adulto aqui, tem 500 pessoas. Como é que eu faço? Onde que eu procuro? No SUS aqui, não sei quantos meses. Aqui o médico olhou para mim. Não sei aonde não tem. É muito difícil. É claro que a Letícia Sabatella tem outras condições de vida. Ela pode procurar profissionais particulares, né? Mas a maioria dos brasileiros não tem essas mesmas condições. Então, na verdade, nós temos um subdiagnóstico. O problema não está em torno da quantidade de ter diagnósticos a mais. O problema está em torno de uma outra questão que eu já vou discutir já com vocês, que essa que é a questão nevrálgica aqui nesse ponto. Mas vamos ler o próximo aqui. Acho que estão banalizando o autismo. Adultos se dizendo autistas sem comorbidade alguma ou estereótipo. Eu acho que a pessoa quer dizer que é estereotipia, tá? Meu filho tem 44 anos e é autista. Foi diagnosticado aos 9. Sei muito bem o que é conviver com autismo, nem perco meu tempo assistindo esse tipo de depoimento. Eu acho que esse comentário aqui, ele revela bastante coisa importante. Primeiro, vamos lá. Vamos reviver aqui quais são as 7 características básicas do autismo. São 2, né? Uma primeira dividida em 3 pontos, a segunda dividida em 4 pontos, tá bom? Eu já tenho um vídeo sobre isso, então eu não vou explicar direito, vou apontar o vídeo aqui, vou falar rapidinho aqui. Então eu preciso ter problemas de comunicação social, prejuízo na comunicação verbal, não verbal e integração entre elas, reciprocidade socioemocional, iniciação e manutenção de relações. Esses 3 precisam estar presentes, os 3. Depois tem os 4 B aqui, tá bom? E aí isso envolve estereotipias motoras ou vocais, inflexibilidade, adesão rígida, né, intensa a temas, objetos ou outros aspectos, e aqui uma alteração sensorial. Só que desses 4, e aí inclui a estereotipia, só 2 precisam estar presentes, e não as 4. O que isso quer dizer? Que, em primeiro lugar, uma pessoa pode ser uma pessoa com autismo e não ter estereotipia. Primeira coisa. Sim, é possível. Mas, é claro, eu entendo que você tem um filho, que essa pessoa que escreveu tem um filho, esse filho provavelmente tem muitas estereotipias, e de fato isso é muito comum, mas existem outras formas do autismo acontecer, incluindo sem estereotipia. Primeira coisa. Segunda coisa, você não viu a estereotipia nela? É diferente de não ter estereotipia. Muito diferente. Pode ser que ela faça muito estereotipia em outros contextos, que não aquele que você está vendo. Principalmente no autismo leve, isso é mais comum, porque as pessoas estão mais sob controle das consequências sociais. Então, elas podem selecionar contextos em que isso acontece. Segundo, tem estereotipias que podem não ser visíveis. Você não pode não ver só de fora. Elas podem ser mais sutis. Pode sim haver estereotipia, pode não haver estereotipia, e ainda assim, ambos os casos podem ser casos de autismo. Mas eu acho que o que ela quis dizer aqui é mais do que isso. É muito mais do que isso. Ela está falando de um quadro mais geral. Ou seja, ela está falando de um quadro de autismo que é o quadro de autismo mais severo. Um quadro de autismo com muito mais comorbidades.
uma das coisas que ela revelou aqui nessa entrevista é também quadro de depressão, que é uma comorbidade também. As comorbidades psiquiátricas, elas são muito comuns nesse autismo leve, muito comuns. Isso foi, sim, descrito, e não comorbidades de outros tipos, comorbidades talvez mais físicas, que você vai ter mais presente em casos mais moderados a severos. Então, na verdade, a grande questão aqui é a seguinte: o autismo agora, desde 2013, desde o DSM-5, ele é um espectro que ele vai daqui até aqui. Então, é um espectro muito amplo. Se você está olhando para cá, porque você tem uma pessoa desta forma na família, ou que é seu aluno, alguma coisa assim, você dificilmente vai reconhecer um indivíduo que está aqui, porque são muito diferentes as condições. Elas são muito diferentes, de fato. Então, eu entendo que o que essa pessoa está dizendo aqui, ela está dizendo o seguinte: olha, eu vivo o autismo há décadas e eu não reconheço nada do que eu estou vendo na minha vida. E isso que ela está dizendo tem um significado, tem um sentido. É uma coisa importante que a gente deve ouvir. Sim, a gente deve ouvir isso, né? Pessoas podem pensar diferente de mim nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente pensa nessa ampliação, a gente cria um conceito de autismo que dificilmente é identificável por todo mundo, porque dificilmente alguém vive todos os campos, todas as faixas do espectro. Então, sempre que alguma coisa é apresentada, a gente tem que se perguntar: será que essa pessoa está se vendo nessa questão? E aí tem uma questão mais séria aqui, mais séria mesmo, que diz respeito à invisibilização do autismo severo. Essa invisibilização é verdadeira e é muito séria, mesmo. Alguns anos atrás, eu publiquei um artigo científico fazendo uma análise das séries de TVs americanas que tinham personagens protagonistas diagnosticados com autismo. Eu fiz esse artigo, que eu vou deixar aqui para quem quiser ler, né? Um artigo baseado num conceito que a gente chama de semiótica. E o que foi revelado é o seguinte: 100% dos protagonistas, 100% eram gênios. Se eu pegar todos os outros que apareceram depois, todos, mesma coisa, eram gênios, só autismo leve, só autismo nível 1. Então, existe um negócio que é uma apresentação para a sociedade só dessa faixa do espectro. E aí isto cria uma impressão errada na sociedade. Porque, olha, quando eu vejo uma série com uma personagem autista, por exemplo, Atypical, né? Eu tô assistindo lá o personagem, tá legal, ele tem o diagnóstico de autismo, ele é um personagem que não pode existir? Não, ele pode existir, né? Aquilo ali são características que podem existir no indivíduo, todos são diferentes e aquela diferença nem pode existir, tá bom. Então aquela série não é mentirosa, porque ela está mostrando um caso que pode existir. Mas quando você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas só mostram esse autismo, aí a gente tem uma mentira, entre aspas, uma deformação na visão da sociedade, que parece que o autismo é isso. Parece que o autismo é a Letícia Sabatella. O autismo é a Letícia Sabatella, mas é muitas coisas mais. E essas outras coisas mais não estão sendo mostradas para a sociedade, elas não estão aparecendo. É como se elas não existissem. Eu tenho feito um esforço recente, principalmente, de falar mais sobre autismo severo, fiz vários vídeos sobre isso. Tem uma sequência aqui, uma playlist só sobre autismo não verbal, tá faltando só o último e mais polêmico dos vídeos, eu vou fazer em breve. E tenho postado também alguns vídeos de algumas mães no Instagram, né? Quem não me segue, siga lá, Luciano Lacerda, é difícil errar esse nome, né? De algumas mães apresentando momentos muito difíceis de suas vidas, com casos de crise. E aí é interessante o seguinte, que as mães vão lá, normalmente são mães, né? E elas mostram um momento muito difícil, muito sério, pra gente olhar e ver que existe esse outro canto do espectro também. E aí você tem um discurso que é assim: não pode mostrar. Isso aí, crise, assim, essas situações graves você não pode mostrar. Ou seja,
existe uma insistência nesse discurso que tem que apagar qualquer rastro, qualquer sinal da existência do autismo severo. Se vocês olharem nos vídeos, um vídeo que eu postei esses dias, por exemplo, sobre isso, uma mãe desesperada contando a sua experiência, você vai ver um monte de gente, não pode, apaga, não tem que ter, isso aqui não pode mostrar. É claro que sempre as melhores intenções, não, porque está expondo a criança, mas sempre tem um fundo de que tem a ver com esconder o autismo severo. Ninguém fala, os vídeos fofinhos, ninguém fala para apagar. Ninguém fala que não tem que mostrar que está expondo a criança. Como se essa realidade não existisse. E ela existe, e ela existe muito. Ela existe e ela é muito grave. E essas famílias, de modo geral, estão desamparadas. Como nós podemos dizer que é banal um diagnóstico de autismo nível 1, leve, Asperger, sei lá como você queira chamar, que é uma condição que tem, por exemplo, altíssimos níveis de bullying, tem níveis de suicídio altíssimo que podem chegar a 9 vezes aquela da população comum. Quando acontecem essas tentativas, elas tendem a ser mais mortais, a ser mais levarem a cabo aquilo que se propõe, que tem altos níveis de depressão, ansiedade, de comorbidades psicológicas, uma redução muito grave, muito séria de qualidade de vida, de percepção de qualidade de vida, né? Vou até colocar um estudo aqui para vocês, que eu estava lendo agora, sobre qualidade de vida, uma redução bastante brusca dessa qualidade de vida. Então, todas essas coisas estão implicadas dentro desse contexto, portanto, não é um diagnóstico banal. Ainda que seja um diagnóstico que tenha mais possibilidades de mascarar, de você passar batido. Mas ele não é um diagnóstico banal. É importante a gente dizer que a gente pode ver uma pessoa em muitos contextos, mas a gente não sabe como é a vida dela. Às vezes, a TV, na mídia de um modo geral, a internet, pode criar uma visão falsa sobre as pessoas. De vez em quando alguém me manda mensagem, fala, Selva, eu estou desconfiado de autismo, eu estou pensando, será que eu faço avaliação diagnóstica? Eu não sei, porque eu acho que as coisas estão indo bem. E eu falo para as pessoas assim, a mesma coisa, olha, eu também não tenho como opinar sobre isso, eu não conheço, né? Mas pergunta para as pessoas que são próximas de você. Pergunta para sua mulher, para o seu marido, para irmãos, pessoas que estão próximas. Talvez eles tenham uma percepção completamente diferente. Quem vive no dia a dia, não é a pessoa que está fora, que convive com você um pouco. Se você pega pessoas que você pode achar que não tem nenhuma característica, você olhando de fora, mas se você conversa com as pessoas que estão próximas dela, você vai ter uma visão muito, muito, muito diferente do que é o autismo leve. Existe até uma crítica que, em relação ao nome, né, autismo leve, vou até fazer um vídeo outro dia sobre isso, comentem aqui se vocês querem que eu faça, porque eu priorizo conforme tem mais comentários e tal. Mas eu gosto de usar essa expressão, porque ela é didática para a sociedade, né, para as pessoas falar, eu tive nível 1 de suporte. Pessoa que não é da comunidade não faz a menor ideia do que você está falando. Então, parece que a gente está sempre tentando evitar as brigas entre a gente e tentando pouco ser didático com a sociedade. Mas essa distância é muito grande mesmo. Então, a gente precisa entender que essa condição não é banal. Então, eu quero dizer, provavelmente ela não vai me ver, infelizmente. Quero dizer que eu sou fã da Letícia Sabatella, do trabalho dela. Bem-vinda à comunidade. Já está sabendo que a comunidade é cheia de contradições, como é natural que seja, todos os campos, né? Espero que você se identifique com outras pessoas da comunidade, com as nossas alegrias também, né? E que participe desse movimento de apresentação de todo o espectro do autismo para a sociedade. Eu acho que é isso que nós precisamos, de fato. Eu acho muito importante quando pessoas com alta visibilidade se incorporam à causa, porque elas têm um papel muito positivo para chegar nas pessoas que não fazem a menor ideia do que é autismo, que é a grande maioria da população. Então foi muito bom o Marcos Mion ter chegado na comunidade através da luta pelo seu filho, a Letícia Sabatella também, e todos os outros casos. Porque se são 1 a cada 36, ainda tem um monte de artista que não está identificado, que não está diagnosticado ou que não falou. Um monte de artista que tem filhos e que não estão diagnosticados ou que não estão publicamente. Isso é uma coisa naturalmente
tende a acontecer mais e mais. Talvez o futuro dessa contradição seja a separação novamente do autismo em diferentes diagnósticos. Eu acho muito possível que isso aconteça nos próximos anos, acho mesmo. Surgiu recentemente uma proposta de categoria que é de autismo profundo. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês poderem assistir. Eu expliquei legal e também expliquei sobre qual é o status hoje da tal chamada síndrome de Asperger. Então assistam aí esses outros vídeos. Grande abraço.